Olá, amigos do PodTop. A pauta hoje é o animal jacaré. Você já deve ter visto aqui no Mato Grosso do Sul falar sobre jacaré, mas não o jacaré, aquele bicho que mora até ali no Lago do Amor e ataca as pessoas que nadam nele lá. A gente vai falar de um site jornalístico chamado O Jacaré, que surgiu acredito que há 4 anos, 5 anos, e incomoda os poderosos do Mato Grosso do Sul. O jornalista Edivaldo Bittencourt também iniciou uma área do jornalismo independente aqui no Mato Grosso do Sul. A gente é acostumado a ver sites como Top Media, outros que vocês conhecem, e o Jacaré entrou no cenário, ali abocanhando ali um pedaço bom. Você já deve ter visto no Facebook, no Instagram, alguma notícia dele. Por isso que eu recebo aqui hoje o jornalista Edivaldo Bittencourt. Tudo bom, Edivaldo? Tudo jóia, Denis. Edivaldo foi um dos meus primeiros chefes quando eu comecei no jornalismo lá há 13 anos, lá no longínquo ano de 2009. Dava puxadas de orelha, já devia saber que ele tinha alguma predileção por jacaré. Por que é o jacaré? Por que o site chama o jacaré, Edivaldo? Bom, primeiro tem que dar crédito com as pessoas que ficou me dando sugestão para criar o blog, foi você, né? Culpado. Vou começar a receber os processos juntos. Eu tenho que... E o jacaré foi no sentido que eu queria um nome que fosse original, né? Por exemplo, porque tem todos os sites... tudo news. Top Media News, Campo Grande News, Media Max News. Media Max, Campo Grande News, Top Media, MS, Notícias, não sei o que e tal. Aí peguei o original, pegar por um nome. Aí na época eu lembro que até o pessoal achou estranho, né? Falou, pra que ficar estranho? Ô jacaré, né? Tanto que deu certo que tem a onça, né? Tem a Capivara News, né? Então, você abriu a fauna no jornalismo. Montei o zoológico, né? Pioneiro no zoológico, né? Então... É que assim, agora é bem fácil a gente falar, se leu jacaré, mas realmente há 6 anos até estranhava quando saiu, né? Todo mundo fala, o que é jacaré, né? O que é jacaré, né? Uhum. Aí eu lembro que eu até tinha a intenção de colocar a foto do jacaré lá em cima e tinha a intenção de trocar a cada mês. Aí tá conversando com um amigo meu, ele falou, pô, ficou legal o jacaré com os dois olhando assim, tipo assim, tá de olho em você. É mesmo, né? Aí eu peguei e deixei a foto, né? Ficou lá. Aí foi basicamente por isso, passar um nome original e pegar um nome aqui do Mato Grosso do Sul. Quando você começou, você já tinha ali muitas matérias na gaveta, mas acho que depois, conforme o tempo, vem muitas denúncias, né? Você imaginava que vinha esse volume? Você já falou que às vezes você teve que até que ampliar um pouco o seu ritmo de trabalho, né? Pra atender, apurar tudo, né? Por exemplo, quando eu comecei, ao início eu pensava, né, de fazer análise política e tal, que eu fazia. Sim. E até acabaram dando sugestão, né, para mim, fazer a questão judicial, né, que eu sempre acompanhei o Diário da Justiça e acompanhava os processos. E aí, por isso, acabei me firmando, né, por exemplo, e acabo recebendo muitas denúncias, né, acabo não dando conta das denúncias, porque de primeiro, todo caso de funcionário fantasma, tinha várias cidades grandes, até cidade lá do interior aqui do estado, né, o pessoal liga dando sugestão, diário para vereador e tal. Que eu acho interessante, eu acho que vale, mas infelizmente eu não faço porque não tem condições, né? Porque o jacaré, por enquanto, hoje sou eu. É difícil fazer jornalismo independente aqui no Mato Grosso do Sul? Cara, é difícil se você tiver fazer uma opção, né? Por exemplo, teoricamente, poderia estar numa situação melhor, ter contratado gente e tal, mas se você quiser manter uma linha, por exemplo, você fala do Zé das Couve hoje, amanhã ele chega e fala, pô, quanto você quer e tal, né? Aí você fala, para resolver um problema, poderia falar. Mas não dá, por exemplo, assim, se chega alguém e falar, vou anunciar aí, fala, beleza, aí você anuncia, vamos supor que é um poder público qualquer, uma prefeitura e tal. Aí você dá uma matéria, o cara reclama, assim, você acha que você fala, você anunciou no site, você não comprou minha caneta. Não, eu já prefiro conversar antes, né, para não ter esse problema, por exemplo. Já explicar, fala, isso aí não vai te isentar de nada. Tem órgão público aí que eu levei bastante tempo para fechar, né, porque a gente tem que fechar anúncio, porque ninguém vive de... Infelizmente eu não sou dono do Itaú para me patrocinar a minha revista. Mas é o que eu falo também, se a prefeitura aí, exemplo, quer atingir um público e ele tá lendo você, ele tem que anunciar lá, né? Por exemplo, mas eu tentei pegar no acordo. Pegar assim, por exemplo, se tiver investigação da polícia, do Ministério Público, denúncia na Justiça e ação judicial, eu vou fazer. Aí se ele quiser anunciar, vai anunciar, mas sabendo que eu vou fazer. Então ele já vai anunciar sabendo, entendeu? Tem gente que desistiu, falou, então não quero. Já teve? Cara,
Sempre tem dor de cabeça, né? Porque a pessoa fala, pô, mas por que que você fez? Muda esse título, faz isso. A gente, foi acordo, então eu tô fazendo o acordo, tô cumprindo o acordo e tal. Você já sabia desde o início. Como que foi mudar a mesa? Quando você era repórter no jornal e você escrevia uma coisa, aí chegava o dono e falava, não, isso aqui a gente não vai fazer. E agora quando você que pode decidir assim, como é que foi essa? O que você sentiu? A princípio, você tem aquela liberdade, né? Você pode fazer tudo, né? Aham. Não tem ninguém. O complicado é na hora que alguém vai conversar para resolver o que você escreveu, é você mesmo, né? Então não tem ninguém, né? Não tem nenhuma Não tem proteção. uma proteção, é. Então você que enfrenta a pessoa que você falou, o empresário, o político que você denunciou, ele liga para você. Então é você que conversa com ele, né? Não tem escapatória, né? E eu procuro, o máximo que eu posso, sempre ser honesto com a pessoa, dar a oportunidade de conversar com ela, mesmo que eu diga não, né? Você rodeia, mas eu converso, não tem essa. Eu sempre também, nunca me neguei a dar resposta de ninguém, porque nessa época de Lava Jato, de Vaza Jato, de não sei o que, a gente nunca pode dizer que você. Eu não tenho esse poder de dizer que alguém é culpado ou não. Então, se a pessoa fala, eu sempre coloca, faço a matéria, até a pessoa liga, eu quero dar minha versão. Eu falo, o senhor quer dar a versão da mesma matéria, porque eu acabei de publicar. Uhum. Ou o senhor quer que faça uma outra? Se quiser, eu faço uma outra, não tem problema nenhum. Às vezes você não espera, por exemplo, você dá a matéria esperando a resposta, ou às vezes você espera a pessoa enviar a resposta para escrever a matéria. Como é que você faz essa designação? Você procura ter um tempo, por exemplo, você faz a matéria, aí faz não, quer dizer, procura a pessoa e fala, estou fazendo tua matéria, você saber se vai falar ou não. A pessoa, vou falar. Né? O governo, por exemplo, mas quando eles sempre me respondem. O governo estadual. Eles sempre me encaminham no mesmo dia e tal. Sim, sim. E então não dá pra você ficar esperando a pessoa tem responder. gente que meio que ignora isso, assim, aí na hora que vê no ar mesmo, fala, mas nem procurou, aí tá tudo lá os e-mails, contatos, tudo. Tem um advogado que eu vi um processo em segredo, estava em segredo, sabia? Eu vi que saiu a sentença da cliente dele, eu liguei pra ele. Doutor, saiu a sentença aqui e tal, né? Aí eu falei, só que eu não tô sabendo, né? Ele falou assim pra mim, ele disse, não tô sabendo não, saiu ainda. Só que tinha saído em novembro, né? E aí eu tava falando com ele em julho, então... Só que daí eu consegui a sentença e publiquei, daí ele me procurou. Falei, pô, tava não sei aonde, não sei o que e tal. Eu, não, posso dar a versão do senhor sem problema. Ô, Edivaldo, você é de Paranhos, né? Aqui do sul do estado, na fronteira. Fronteira com o Paraguai. Você viveu lá quanto tempo? Como é que... 16 anos. E como é que era Paranhos nessa época aí? Eu morava numa vila, né? Uhum. A 8 quilômetros de Paranhos, que é uma vilazinha onde tem uma rua só. Aí, de um lado da rua moravam os meus tios, irmãos do meu pai. Do outro lado da rua morava a irmã da minha mãe. Todo meus mundo avós Paraguai moravam... ou não? Não. Não? A minha mãe é de Campo Grande, né? A mãe da minha mãe, meus avós eram daqui. E tanto que uma tia minha, aqui de Campo Grande, a Alzira, meu tio é o Jacques da Luz, nome do Parque da Moreninha. Ah, é? É. É o seu tio, o Jacques da Luz? Por que, o que ele fez? Ele é casado com a irmã da minha mãe. O que ele fez que deu o nome lá? Ele era apoiador do esporte? Como é que é a história dele? O Jacques da Luz. Olha que interessante. Cara, eu conheci ele como guarda do Pedro Oceano, né? Aham. Mas um colega disse que quando eu conheci ele morreu em 80 e poucos, acho. Ele morreu em 86. E então eu conheci muito pouco, convivi muito pouco. Eu convivi com ele quando eu tive a pneumonia e eu fiquei na casa dele. Uma pessoa super extrovertida, divertido pra caramba. Ele criava rinha de galo, eu lembro que ele tinha uns galos lá. Cuidava. Aí o cachorro do filho da empregada comia os galos dele, a gente ficava eu pra dizer que o galo tinha fugido. Mas o tio era uma figura extraordinária, assim. E o pessoal disse que parece que ele foi jogador de futebol no passado, uma coisa assim. Por isso que ele acabou. Como é que é crescer lá na fronteira? Crescer na fronteira é tranquilo, né? Eu, por exemplo, trabalhei na roça, os 16 anos que eu vivi em Paranhos, desde os 6, 7 anos eu ia pra roça com meu pai. Eu ia pra ele que plantava milho, mandioca, erva mate. Agricultura familiar, né? Era pra vocês? Era uma chácara, era uma chácara de 24 hectares, né? Por exemplo, a erva mate a gente colhia a cada 2 anos. Aí meu pai tinha um armazém, trabalhava no armazém, trabalhava na chácara, tirava leite, carpia, a gente plantou algodão durante muito tempo.
Nessa época aí, na sua infância e adolescência, você já tinha essas coisas do tráfico lá ou não? Era ali, vocês Cara, a gente falava conviviam? muito, a violência ela sempre teve. Uhum. Agora a questão do tráfico, pelo menos a gente não ouvia falar tanto igual era depois, né? Por exemplo, tanto que meus primos, que cresceram junto comigo, muitos se envolveram, né? Mas não tinha, assim, essa questão de ser... de se ouvir falar. A gente ouvia falar, tinha muito... Meu pai tinha um armazém, aí ele conhecia a dona da zona. E por que meu pai conhecia a dona da zona? Ah, uma cidade pequena, todo mundo se conhece, né? Ué? Pode ser isso. Né? Aí tem um povo que foi lá na zona dela e falou que ia assaltar meu pai. Como que eles faziam? Tipo os cangaceiros, eles entravam no comércio, matavam o dono, roubavam tudo e iam embora, né? Aí eles tinham matado vários comerciantes lá na fronteira e sabem que o próximo era meu pai. Cara, meu pai colocou umas 10, aquela era chave, mas era tramela, né? Sei. Aí colocou corrente, trava, tudo. A gente ficou um tempão assim, apavorado à noite. Eram os bandoleiros que eles falavam, né? Até tinha uns famosos na região ali, Silvino. É uns negocinhos de fronteira lá que tinha. Sei. E sempre foi, né, depois, pra ir pra Paranhos sempre foi difícil. Quando eu vim pra Campo Grande com 16 anos, eu ia sempre nas férias, mas era 60 quilômetros de chão pra chegar em Paranhos. Era 2 horas e meia fazer aquele De chão. Que podia acontecer qualquer coisa ali, né? Aí geralmente o que eu fazia? Eu chegava de ônibus, descia no asfalto e pegava carona, né? Caminhão, sempre tinha alguém que dava. Nesses últimos tempos, nessas últimas eleições, as 2 vezes que eu precisei ir pra lá, falaram que eu não podia ir se não tivesse alguém de lá, que não dava pra chegar lá. Estranho, do nada. Qualquer carro também. Diz que tá complicado agora, nesse momento. Em Paranhos nos últimos anos, teve a guerra dos Alderete com o Tata Gregol, né? São 2 famílias ligadas aos narcos. Tráfico. Ele matou policial, foi bem feio. Teve uma chacina, né, em Paranhos, né? Nunca teve isso, né, em Paranhos, que morreu, matou 5 de uma vez. Aí, por causa a morte de um policial lá de Paranhos tá ligado a essa chacina, né? E foi se escalando. Teve um que eles também metralharam o funeral de um, né? De um familiar deles também lá. Aí teve até, né, uns 2, 3 anos atrás, que eles foram incendiaram a garagem de carro, a casa, queimaram tudo do povo lá. Esse é um negócio fim do mundo. E você lá, quieto, lá em Paranhos, lá, por que você decidiu ser jornalista? O que aconteceu? Eu gostava de escrever, né? Mas você decidiu pra vir fazer o curso de jornalismo mesmo ou você veio estudar e aí você conheceu? Eu ia estudar pra ter uma profissão. Quando que eu fiz técnico em contabilidade, né? No interior não tinha. Aí tinha a passeata do Collor, 92, eu fui pra rua. Acreditei que a imprensa era independente, não sei o que, mudava o mundo. E aí eu queria fazer economia para ser presidente da República ou jornalismo, porque eu gostava de escrever. Economia, um dia eu cheguei atrasado no vestibular e nem terminei. Nem fiz vestibular no CDB. E o jornalismo na Federal eu passei. 92, 93 entrei. Você chegou a pegar nas redações ainda, já estava informatizado, né? Como é que você começou no jornalismo? Onde que você trabalhou aqui? Era datilografia, né? Era? Mas nas redações, quando eu entrei, já era informatizado. Você trabalhou primeiro onde? Já foi em jornal, foi em rádio? Como é que foi? O meu primeiro emprego foi na 94, que é 94 hoje, né? Era Canarinho. Na rádio? Era Canarinho, 94 FM. 94 FM, que eu fiquei lá era noticiarista, e lá eu trabalhei na máquina de datilografia, né? Tinha que fazer o quê? Pegar boletim? Fazer boletim. Pegava os jornais e as notas culturais para publicar de hora em hora. Aí eu escrevia e o locutor lia. Aí eu entrei em setembro, em março eu entrei no Correio do Estado. Correio do Estado. Onde você mais trabalhou, você acha, aqui ou não? Corridos, assim? Corrida, eu trabalhei 11 anos no Correio, né? O primeiro ano que eu tive lá, fiquei 3, aí fui demitido, daí fui na Folha do Povo, fiquei 8 meses, fui Campo Grande News, fiquei 1 ano, aí eu voltei pro Correio do Estado, fui mestre de notícias, Secretaria de Educação, trabalhei de assessor de imprensa, quase 2 anos. Os online você trabalhou em todos aqui? Menos no top. Menos no top. Edivaldo, como é que você viu a evolução no jornalismo digital aqui? Você estava ali presente todo, assim, como que era a mudança, por exemplo, você estava lá no Correio, que é o impresso,
E nos sites, nos online? No Campo Quando eu Grande entrei News? no Correio, em 97, entrei em 98 entrei no Correio, eu acho. Entrei no Correio, você via que a importância do jornal impresso, né? Hum. Quando um negócio para virar notícia, para acontecer, fosse manchete do Correio, ou entrasse no Correio, era notícia. E a gente era muito procurado para as pessoas. Aí depois de 2000, 2005, 2010 para cá, já viu muito mais a diferença, né? 2010, por exemplo, online já ganhou um espaço, né? É. Tanto que em 2009 eu pedi demissão do Correio para ir trabalhar no Campo Grande News, né? Então, eu acho que hoje o online, a tendência é online, né? E aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem uma história diferente, pelo menos, que a maioria dos sites é tudo gratuito, né? Uhum. Enquanto que outros lugares, por exemplo, no estado de São Paulo mesmo, Tudo no paywall que eles falam. tudo meio coisa, tipo... Aqui foi um fenômeno que os sites, os mais lidos daqui, por exemplo, eles não derivam de nenhum grupo de comunicação, né? Não, Eles surgiram assim mesmo, o Mídia, o Campo Grande News, o Top Mídia. Acho que isso que também mudou isso aí, que nos outros lugares você vê que são sempre ligados aos jornais grandes de cada tem locais, né? o UOL, tem a Folha, o Estadão, o Globo, né? O G1 ligado à Globo. Lá no Mato Grosso, por exemplo, os sites são ligados a grupo de comunicação, ou o SBT local, tal, são. E aqui não, aqui como surgiram empresas novas para isso. E tanto que o que surgiram dos grupos não tem tanto impacto e coisa igual tem, né? Por exemplo, a TV Morena, ela tem o site dela, mas não é a mesma coisa que os outros, né? Eu não sei qual que é a pesquisa. O Correio, né? Que entrou depois também nessa corrida. O Correio também entrou depois. Mas o Correio, infelizmente, não investiu, né? É uma coisa assim, eu acho que a tendência é online, né? E a tendência agora é os online se aperfeiçoar, né? Porque eu não sei qual que vai ser o futuro. Mas eu vejo que não precisa ser mais essa coisa igual... Lembra o Campo Grande News lá em 2009? Era minuto a minuto, aquela coisa de... Um carro bateu na Afonso Pena, mais informações instantes. Acho que online também já tá bem mais maduro que isso, quanto a isso, né? dá pra falar. Por exemplo, eu entrei no Campo Grande News, na primeira vez que eu fui no site, em no ano 2001, aconteceu um acidente. Bombeiro atende acidente. Que site? Lá no News? Atendeu, bombeiro tá indo só atender gente ali na 15 com a 14, acidente provavelmente com morte. Não tem morte, não morreu ninguém. A gente tinha que dar tudo com as notinhas, né? Assim. Tudo com as notinhas rápidas e tal, né? Aí hoje, por exemplo, o pessoal já procura dar uma matéria mais completa, apesar que ainda muitos ficam devendo, né? Acho que a gente tem que ter esse cuidado com o leitor, por exemplo, se você dá o bairro, o endereço. Essa questão, a gente está vivendo uma crise, né? Até que ponto você pode divulgar o nome de uma pessoa ou não, né? Eu acho que... Eu vejo muita... Sei lá, por exemplo, que tem aquela questão de proteção, né, da pessoa. Mas se você vai proteger, mas a pessoa vai ler a notícia porque ela quer saber quem é, né? Se é o vizinho, se é um filho, se é um amigo, se é um parente. Com certeza. O lance da notícia é isso. Você vai ler para saber quem está envolvido e o que aconteceu. Hoje a gente só dá o que aconteceu, você nunca nem fica sabendo quem ficou envolvido. Eu lembro nessa época, em 2009 que eu via, né? A gente via aquele contador de notícia, o leitor lá tinha 500, 600 acessos. Era uma notícia que bombava, era 1000 acessos, lembra? Hoje em dia acho que deve ser 100 vezes isso, né, mano? Eu acho que do Rafat, quando ele teve 700 e poucos mil, né? A gente ficou... Foi, né? Então, a gente ficava... A queda do helicóptero regional deu 44 mil. Foi, né? Então, é isso que era um escândalo naquela época. Acho que 44 mil dá qualquer notícia em um dia, dá esse número, né? Então deu um negócio assim... de impacto, né? Então... O smartphone, né, que fez, principalmente, acho que o pessoal tá carregando tudo quanto é lá, tá lendo ali. E ó, quando você decidiu empreender, abrir seu site, você pensava, além de escrever suas análises ali tudo, você pensava que ia conseguir sobreviver dele, que você ia ter alguma coisa? Qual que era a perspectiva, o seu plano de negócios na época? Quanto à questão de negócio, eu entendo um pouco, né? E tem pesquisa e tal que diz que qualquer negócio para sobreviver no mínimo 2 anos. E eu nos primeiros 2 anos foi lá. Você que ia mantendo? Eu que mantive e tal. 2 anos sem anúncio nenhum, né? E
Aí depois que começou a surgir, né? Um aqui ou ali. E hoje é um negócio mais tranquilo, mas ainda sou muito pé no chão quanto a isso, por exemplo. Eu continuo mantendo minha linha editorial, né? Mas eu faço os meus sacrifícios, né? Tipo, trabalho direto, eu fico comigo e tal. Porque eu acho que a partir do momento que você registra alguém, você tem que ter responsabilidade com aquela pessoa, né? Ah, lógico. De não dar calote, de a pessoa tá contando com aquilo, você pagar direitinho, pagar em dia, pagar certinho, né? E dá uma perspectiva também, né? E como que é a sua rotina? Como que você define suas pautas, suas notícias? Como é que é a sua organização? Você ainda mantém a organização lá, da época dos jornais lá ou não? Não, acho que eu fui criando aos poucos, né? E Uhum. primeiro publicava. Primeiro eu fazia assim, levantava, sempre começava em torno de 7h30, 8h. Aí ia atrás da matéria, né? Aí agora hoje já não. Geralmente eu deixo a primeira matéria do dia, eu deixo pronto no dia anterior, né? Então 7h tem a matéria no ar. Deixo Entendi. acho que as pessoas acabam criando o hábito, né? De saber que vai ter uma novidade, para esperar alguma coisa. E aí eu vou olhar os diários, né? Olho os diários oficiais da Justiça, principalmente da Estadual, da Federal, do TJ, do STJ, do STF, Ministério Público, olho de vez em quando. E, e vou conversando com as pessoas, né? Sempre vendo feedback e tal, acaba surgindo uma outra coisa. E vou acompanhando os casos que eu já acompanho mesmo. Tem casos que você fica olhando 2, 3 anos pra sair a sentença, e você faz a matéria, você dá em primeira mão, a pessoa fala, mas quem te contou? Aham, não sabe o que tá. Aí você tá lá. Quando você entrou, já tinha acontecido a lama asfáltica ou ainda não? Quando você Já, começou já? já. A Lama Tá. começou em 2015, né? Eu comecei em Ah, 2017. E... Mas eu não esperava que ela continuar tendo tudo que teve, né? E também nem esperava que ia ter a operação envolvendo o governador, né? até que foi até no período eleitoral. É. E como é que fica a questão e processos, de volta? Você já foi muito processado? Como é que é? Eu vejo assim que, geralmente, eu sempre vejo o nome de site assim lá, sempre vejo um monte. E você já? Eu tive 16 processos da primeira vez, né? Aí depois foi do senador Nelson 1, 16, o que você faz? Aquele, do Reinaldo, foi a primeira vez, né? fez abriu 16 processos contra você? É. Nossa, hein? E aí. E Mas foi era tudo a mesma matéria? Não, Como foram que várias foi? matérias. Tipo Ah, assim, a uma que ele. Teve uma só que ele acabou. Que foi assim, ele pediu notificação, tipo. extrajudicial, você Não, fala? não, não, foi judicial, Ah, tudo através do juízo. Mas aí ele pediu para me explicar lá pro juiz. tá. Aí já que ele deu continuidade para dar a cação, foi que do Pantanal, do Aquário do Pantanal, que eu falava que a obra foi retomada no último ano do primeiro mandato. E ele estava querendo saber se eu tinha um caráter. Eu tinha dito que ele estava. Agindo de Era má uma ação fé, assim. eleitoreira. Era uma ação Sim, entendi. eleitoreira. Aí eu falei que não, que tá escrito ali. Aí mesmo assim o juiz me condenou, porque eu coloquei que o cara era amigo do Reinaldo, entre aspas, Quem? o Elvio Rodrigues. Hum. Aí ele quis saber por que eu coloquei. Ele foi que eu coloquei porque o Elvio foi secretário do Reinaldo quando ele foi prefeito de Maracaju. Aí o Elvio ele foi do FCO do Reinaldo, ele foi beneficiado com a questão da segunda, as denúncias aí também da questão da Vostok também, não, emitiu notas fiscais e tal. É por causa disso que eu coloquei que ele era amigo, mas coloquei entre aspas, só no título também. O aspas lá, ironia, o juiz não entendeu e meteu-lhe uma É, condenação. porque eu quis ofender Ah, E o do Nelsinho, mas esse você tá recorrendo? eu recorri de todos, né? Aham. E o do Nelsinho, eu, eu coloquei que quando teve o bloqueio lá dos 10, o Ministério Público pediu bloqueio de 100 milhões naquela questão do lixo dele. E o juiz determinou o bloqueio de 13,2 milhões. Aí eu estava participando de um evento na Justiça Federal de um curso e eu fiquei no horário do almoço me atualizar a matéria. Aí uma colega jornalista falou para mim, você viu que o Nelsinho, que o Ministério Público recorreu no TJ e o desembargador deu o bloqueio de 100 milhões do Nelsinho? Eu falei, será? Aí fui lá, entrei, olhei. Falei, mas ele tá dizendo que... Eu fiquei na dúvida, mas como eu tava correndo, eu peguei... Eu achei que ela tinha lido melhor, né? Eu peguei e fiz a matéria, falando que o TJ tinha Você levado o tomou, bloqueio você para tomou um 100 pau. milhões. Ah, e aí? Aí passou uns dias, um amigo meu falou, cara, mas tá errado essa matéria.
Aí eu fui ver direito. E tava errado. Aí eu corrigi a matéria. Ah, E eu pedi desculpa pro Nelson. E por causa disso, aí o meu pedido de desculpa foi um atestado de... a retratação, ele... Aí o desembargador pegou e falou que a culpa era que eu errei e que eu tinha que pagar 10 pau. E esse tá recorrendo também, você não... Tava recorrendo. Ai, ai, ai. E a outra teve o Marum, que começou na Polícia Federal, né? Porque eu chamei que era cão de pitbull do Eduardo Cunha. Aham. Esse foi lá, só depois. Foi lá depois. Mas você acha que tinha necessidade mesmo ou foi uma intimidação? Ele fez isso, É, ele ainda pra era intimidar, né? ele era ministro ainda? Era ministro. Ah, Vai me intimidar, né? Pra você ficar quieto e tal. E tudo isso aconteceu aconteceu na época ainda que eu não recebia nada, né? Eu falei, puta merda, o que eu tô fazendo aqui? Levando pau. esse de 16, imagina que você deita e você fala assim, pá, que pariu, 16 processos, que veio tudo de uma vez só, né, praticamente, né? Não, tipo, o oficial de justiça foi notificando aos poucos, né? Aham. Aí eu lembro que teve uma vez era tanto, eu fiquei tão automatizado que tinha um alarme do vizinho que disparava, eu já achava que era minha campainha tocando. Sério? Você achou que era mais notificação, assim? É, Ah, ficou um tempo. E o pé que o alarme me infernizou, ficou um tempão lá. como é que é em audiência judicial com eles, assim, tá? Cara, o Nelson Ou não não, teve? não foi nas dele. O do Reinaldo Ah. foi super tranquilo, né? Cheguei, É? cumprimentei ele, me tratou bem. Ele falou que não tinha acordo comigo, porque na visão dele só queria atacar o governo e tal. E na verdade, você não pode atacar ninguém. Você não pode ter como missão atacar alguém, né? Você tem que ter seu trabalho de fiscalizar, né? Ao menos se Eu propor. tinha feito um levantamento, Edivaldo, nesse ano. Realmente, assim, é uma proporção, acho que de 4, 3 matérias do governo do estado e as outras, assim. Por quê? Você acha que é porque eles têm mais coisa que dá pra escrever? No caso do governo, do PSDB? É, não é na questão. É porque ele é governo, né? Porque tem coisa para escrever. E porque realmente estão acontecendo as coisas e só eu que acabo cobrindo, né? Então. Você vê a demanda do público? Quando eles reagem bem? Aí, por exemplo, também você pode ver que não tem negócio repetido, por exemplo, não tem um negócio assim, coisa, por exemplo, geralmente sempre tem um andamento, alguma coisinha que aconteceu, né? Que a tarefa do jornalismo é apontar o que tem de novo, né? Não de ficar. É igual o Olarte, né? A companheira até ele ser preso. A pessoa falou, pô, mas você não gosta do Olarte? Não tem nada a ver com ele. A Andréia, que é a mulher dele, assim, eu coloquei uma matéria dele e ela já me ligou. Falou assim, tira minha foto que eu tô separada, não sei o quê. Eu falei, pô, não sabia. Aí você escreveu que eles estavam separados ou não? Acho que uma outra matéria eu fiz. Eu falei que ela falou que eles estavam separados. Não é notícia que ele colocar, né? Separou. Ah, eu acho que é. Mas tudo falava o casal Olarte, né? Tinha virado uma entidade, os dois ali. Eu ia até falar dessa questão do Bernal, mas vamos falar. O Bernal, por exemplo, ele sempre falava, gostava do site e tal, mas ele não gostava dos comentários. Ele falou, pô, o problema do seu site é os comentários. Eu falei, pô, mas, Bernal, você não vê que eles também me xingam, me falam de mentiroso, chamam de fake, falando não sei o quê. Não é só o senhor que estão atacando. Então, se você querer só elogio, né? A gente não... Na última campanha de volta, você acha, assim, tudo que aconteceu lá em 2018, falando no governo do estado, o governador conseguiu se reeleger. Como é que você avaliou aquela eleição? Cara, eu acho que o Reinaldo ele ganhou porque os adversários dele eram muito ruins. O juiz Odilon, praticamente. Né? O juiz Odilon. O Júnior Mock tava de mestre pra cumprir uma tabela, né? Assim, o que foi o segundo turno foi o Reinaldo Odilon, né? Por exemplo, o Odilon ele perdeu a eleição quando ele foi naquele primeiro debate que teve do segundo turno. Isso atrapalhou todo, por exemplo. O que eu fiquei sabendo? O pessoal ele tinha uma equipe para ajudar ele a se preparar para os debates. Aquele dia, como ele tinha acabado de ganhar o primeiro turno, né, passar bem votado, ele achou que estava com tudo. E ele passou o dia inteiro sem treinar, não viu o pessoal, foi direto para o debate, não consultou ninguém. E acabou se atrapalhando, eu acho que... E é uma coisa que a gente desde o início você previa qual que seriam os ataques contra o Odilon. Você acha que só um debate em si influencia toda a opinião pública? Não estou falando, foi o primeiro passo, mas assim... tá. Mas a questão... Até esse dia o pessoal falou assim, divulgaram a pesquisa, né, que o Odilon estava na frente. Pro Senado. Não, pro governo. Teve também. Em 2018, quando começou. Aí, se você prestar atenção, o Odilon, quando ele lançou a candidatura dele em outubro de 2017,
novembro, ele se filiou ao PDT, eu acho, né? O Foi. Ciro Gomes veio aqui. Aí ele começou a subir. Aí, e ele não falou nada, não deu entrevista, nada. Aí em março, quando ele estava na frente, ele começou a dar entrevista, né? Aí ele começou a cair, que ele defendeu a ditadura militar, né? O pessoal se sentiu horrorizado. Aí depois ele deu uma outra entrevista e defendeu outra coisa. Então, cada ponto que ele ia se expondo mais, ele foi se desgastando. Hum. Na hora do segundo turno, como o turno do vamos ver. Você acha Aí, que quando o candidato tem aquela expectativa e ele começa a falar, ele mesmo vai se enrolando? exatamente. Eu acho que o Odilon, ele acabou... Aí teve também a questão do filho dele ter ido conversar com o André, que era preso, né? Como com um cara que Dentro se da diz cadeia. combate a corrupção é conversar com um cara que é acusado de corrupção que está preso, né? Uma ingenuidade, né? Se quem controla o sistema prisional é o PSDB, né? Como que ele não ia saber quem queria falar com o Odilon? Uhum. E ele teve também, no segundo turno, ele foi lá tentar falar com o Bolsonaro no PDT, né? Pois é, e assim, o certo seria a posição que o pessoal da campanha dele tinha falado, dele se manter neutro, né? Não pegar um nem outro, se tipo assim, quem apoiasse o Bolsonaro, ir num grupo que apoiava o Bolsonaro, ia lá dar apoio, e que apoiava a Haddad, ia lá dar apoio. E acho que o Reinaldo avalia isso também, né? Segundo as pessoas me falaram, o próprio Reinaldo tem essa avaliação, né? Que ele teve sorte que ele ganhou porque o adversário dele no segundo turno foi ruim. Se fosse uma pessoa, uma Simone, por exemplo, até o André, o Reinaldo teria mais dificuldade, né? Mesmo que o Odilon foi só 70 mil, né? Votos. E você acha que o Sérgio Moro vai acabar sendo assim? Que a gente tá vendo também que ele tá começando a falar assim, parece que ele tá meio que tá meio que tropeçando já nas palavras, né? O Porque acho que as Moro, pessoas são ele tem uma juízes, né? simpatia do jornalista, né? Muita. Então, daí, por Eu exemplo, vejo a site fazendo assessoria de imprensa melhor do que uma assessoria de imprensa, inclusive. porque, por exemplo, o Moro, ele não tem. Já o Odilon, não, né? Ele ia para a terra do inimigo, né? Então o pessoal questionava mais ele, né? Agora o Moro, acho que ele pode ter desgaste, porque ele, mesmo não querendo, ele acaba falando, né? Mas diferente do Odilon, o Moro ele tem a simpatia do jornalista, por exemplo. O jornalista está preocupado em enaltecer, em elevar o Moro, né? E eu acho que ele, quanto a isso, ele pode ter menos desgaste. Mas eu acho que o grande problema do Moro é que o Brasil está num problema muito sério, né? Uma dificuldade muito grande, muita gente passando fome, muita gente com dificuldade de comprar as coisas, de comprar comida, né? De pagar gasolina, o salário não subiu igual acompanhou dos outros anos. Então isso tudo faz a diferença, vai pesar. E como tem aquele povo, o povo da pauta dos bons costumes e da família está com o Bolsonaro, é um povo que eles podem abandonar o Bolsonaro se vê que o Moro tem perspectiva, mas por enquanto que não tem. O Bolsonaro tem como que a gente fala que não, Musculatura, uma assim. musculatura boa, né? Parece que ele não vai perder tão fácil esses 20% dele. Sempre tem, né? É que ele também, ele aposta muito nessa coisa da divisão, né? Criar várias divisões, vários inimigos, que daí qualquer 20, 25% vai pro segundo turno e lá, né? É outra eleição também. É É uma porque a maneira. eleição, se você pegar a eleição de 2018, foi um negócio absurdo, né? Era aquele tipo, eu contra o Satanás, eu contra o A mundo. piroca. Era tudo o que o outro ia fazer, coisas absurdas, né? E eles usam muito, um recurso que você deve saber o nome, é da pessoa, por exemplo, pega você falando, eles manipulam a tua palavra, né? Pra você falar coisas que você não falou. Aí a pessoa fala, o fulano falou isso, que não acredita em Deus, isso. Aham. Aí você fala, mas não falou. Fire hosing, aí vai repetindo, Mas como que você vai, repetindo. mas como que você vai provar que na pessoa que você tá a pessoa tá vendo o vídeo da pessoa falando, eu não Aham. acredito em Deus, né? Então, é igual eu, né? Acabei falando aqui, eu não acredito em Deus. Aí Aí a pega pessoa só esse pega a mistura pedacinho. e pega e já coloca. O fulano disse eu não acredito em Deus, mas não contou o contexto que eu tô contando a história. E você acabou falando do Olarte, do Bienal. Você acha que aquela eleição também, ele foi atípica, que era uma coisa, um voto de protesto ali? Você acha que esse tipo de mandatário, você consegue ficar um mandato assim? Cara, eu acho assim, ó, a política, ela ela cria oportunidades para você, né? Você tem que aproveitar, por exemplo, para você ser eleger prefeito de uma capital igual Campo Grande, por exemplo, tem que ter muita sorte. E o Bernal, em 2012, ele teve essa sorte, por exemplo.
Porque se você fosse ver o cenário, era tudo pro Giroto ganhar, porque eu tinha apoio do André, que tinha 80% de aprovação. Tinha apoio do Nelson, com 80% de aprovação, de todos os vereadores. E assim, de repente ele começou a subir, subir. Mas o pessoal fala que foi aquele vídeo do André, né, falando e tal. Mas foi um conjunto, né? As pessoas queriam mudar, né? Será que Era 20 tinha anos do chance? MDB, Aham. né? Queria votar em alguém diferente. Aí veio alguém com a voz bonita e tal. Eu até falo isso pro Bernal quando ele fala. O Bernal, o grande erro dele foi que ele não soube gerir a cidade, né? Ele foi muito desconfiado. Ele tentou levar aquela polarização, um pouco o Bolsonaro faz, até Nós contra eles? se manter, nós contra eles e tal. Mas só que ele acabou fazendo muitas coisas. Por exemplo, queria romper. Se ele queria romper rompeu com a RDM, né? Ele rompeu com os contratos de escola, foi querer mudar tudo na porrada, né? E o poder público você tem que ter responsabilidade. Você acha que está superfaturado, faz uma sindicância, apura, Denúncia. aponta futuramente, encaminha para o Ministério Público, ou entra na Justiça e pede para rescindir o contrato, né? Não dá, assim, você está num país que as pessoas assumem um contrato, você tem que ter feito tudo de uma forma clara, né? E o Bernal, ele perdeu a oportunidade, por exemplo. Ele poderia ter feito a revitalização da Ernesto Garzo, que não tá, até hoje não foi terminada, está aí ainda. Ele poderia, por exemplo, dar continuidade para as obras, né? O André deixou, né? A Rita Vieira, até hoje não terminaram também, né? Que é o Parque Linear do Segredo. Então Acho tinha que ele umas tinha obras. medo de fazer obra, que ele achava que as empresas licitadas tudo eram dos outros grupos políticos, assim, também. Nem um tapa-buraco, né? Por exemplo, Então. tem um amigo meu que era Bernal, assim, nossa, ele te batia se você falar mal do Bernal, e ele votou contra o Bernal, porque é o dos buracos, furou pneu não sei quantas vezes, quebrou o carro. Então é isso que as pessoas têm que entender. Por exemplo, o Bernal, por exemplo, ele poderia ter mantido os buracos da cidade e mudando aos pouquinhos as coisas, colocando o grupo dele certinho. Não pode trocar do dia pra noite, né? Tinha esse desgaste político grande, né? Ficava. Que realmente, assim, apesar da competência ou não competência dele, mas realmente os adversários ali ficavam em cima, né? Levaram. Tudo era. Ou você por tá com o exemplo, Bernal, ou ele você tá com entrou a na gente. prefeitura em Até na OAB janeiro. levaram isso. Ele entrou na prefeitura em janeiro e em março comprou um apartamento de 2 milhões. E o apartamento que eu tinha declarado antes era 567 mil. Essas coisas tudo é a mesma coisa do PT, né? Quando assumiu o governo em 99, O Zeca. o Zeca. Aí foi um monte de gente foi querer cobrar do PT, o Zeca ficava bravo e tal. Mas as pessoas cobravam porque o discurso dele era que ia fazer diferente. O Bernal também prometeu fazer diferente, né? Tinha uma coisa que falava que o Zeca não falava com a imprensa, era verdade isso mesmo? Ele não era tão. O Zeca, ele tinha Não todo fazia um ritual. quebra-queixo? Ele tinha um ritual. Não fazia. Não fazia? Não. Ele tinha todo um ritual, né? Ele era o governador e tal. Chegava no lugar, só respondia algumas perguntas e ia embora. Os assessores arrastavam e ia embora. E ele ficou durante muito tempo, né? Fazendo o que o Bolsonaro faz com a Globo hoje, o Zeca fez com o Correio do Estado, né? É mesmo? Ele usava até um bottom, um Correio do Estado mente, uma coisa assim. O André também fez isso no primeiro mandato dele, né? Você chegou a apontar uma vez um fuzil, lembra? Falou, cadê o pessoal do Correio do Estado? Ele tinha uma guerra. O André, ele era muito amigo do Antônio João, eles pescavam junto e tal, quando ele era prefeito. Aí no segundo mandato dele de prefeito, parece que ele teve alguma coisa assim, e o Correio passou a fazer oposição, tanto que... Não era porque o caso do Delcídio, não foi? Em 2006? Não foi isso? Foi antes, 2000 já foi. O Antônio João era suplente do Delcídio, né? E o Delcídio era candidato a governo também. Não, foi antes. Foi antes? Eu lembro que a gente levantou o carro, a gente fez matéria contra a área do Papa, os escândalos André. Tá. Eu tinha a questão da área do Papa, dos Gate, garis, da né? Ingecap, Lixo Gate. E o Correio tudo cobriu, né? E alguns desses eu acabei cobrindo. E tanto que eu chegava para falar com o André, eu já falava, qual que é a denúncia hoje? Ô, Bittencourt, qual que é a denúncia? Ei, perfeito, não é mais essa, virou. E era uma coisa assim... E o Correio tinha essa liberdade de falar, né? Mas o Correio não sempre deu, porque também o Antônio João era amigo do Nelson, a gente podia fazer uma matéria contra o Nelson, né? Você falou um negócio interessante. Aqui, sempre você tava, quando você trabalhava para outros veículos, que sempre tratava de denúncia,
os denunciados, eles sempre diferenciavam que você era o repórter de uma empresa. Não havia, por exemplo, igual o Bolsonaro, que fica xingando o repórter e tudo. Sempre foi polido, assim, ou você encontrou também uns políticos aqui que personalizaram o veículo em você? Falavam, você não vou falar que você é do coisa de Estado, seu vagabundo. Acho que eles nunca falaram, nunca tiveram esse tratamento. Eu nunca vou falar com você aqui. Nunca vi, né? Uma vez teve o do André, a primeira vez que eu fui falar com ele, que era da área do. Que estava substituindo a área azul pelo parquímetro. Ah, Aí ele me pegou pelo colarinho e falou e xingou o Antônio João e tal. Mas ele sempre. mas falou meio brincando, não tava direcionando a você, né? Nossa, ergueu assim. Ah, é uma agressão então, né? Ô louco. Já era perfeito, né? Ah, E assim. Mas não. Na época você releva, né? Que na época não era tão coisa, mas era um querer contar direto, né? Mas aí depois o André acabou com o cargo na prefeitura e como governador foi um dos caras que melhor tratou a imprensa, né? de Jornalista. respeito, né? Você fala. De respeito, assim. Tá, De respeitar, respondia, ou falava que não ia responder, sim, sim. dava atenção, respondia todas as perguntas. Ou se limitava a falar, ó, essa pergunta eu não vou te responder por causa do seu chefe, não sei o quê. Entendeu? Uhum. Que é um desrespeito também, né? Querendo ou não, é pessoa pública, né? Eu lembro uma vez o Nelsinho, eu fui perguntar pra ele quando a mãe dele tava nomeada no Senado. Aí ele pegou meu crachá assim e ficou lendo assim. Eu falei, não tá dando pra ler, não? Pô? Ele era prefeito. Aí ele, não. Aí ele deu uma explicação técnica que tinha lá, que não sei o que dizer. Mas fez isso assim, olhou assim, tipo, falar, ouvi onde você trabalha pra ligar lá e reclamar de você. E já como jacaré assim também, aí chega os processos, né? Não tem nem conversa. Cara, chega os processos, mas por outro lado também tem muita gente que te procura querendo dar. Quer saber se eu falou do meu cliente e tal, ou você falou de mim, eu quero dar resposta. Sempre foi aberto, né? Mas nada desrespeitoso, você notou de 2018 pra cá alguma hostilidade? Cara, já teve gente que liga, né? Querendo, te xingando e tal, né? Mas a maioria absoluta sempre foi de respeito. Tirando o que tem muito é na internet, né? Que a pessoa ameaça, fala, mas você acaba nem. Acaba até ficando virtual mesmo. Espero que assim fique. Mas ameaça, chegou a ser ameaça meio de morte, essas coisas ou não? Não, você já recebeu ou não? Que merece levar porrada, essas coisas. Entendeu? Também é um absurdo, né? O Edivaldo, qual que foi a pauta que você se lembra que você mais gostou de ter apurado, de ter trabalhado nela? Que levou bastante tempo? Ixi. Nesse tempo você trabalha igual uma máquina, você acaba tendo nem. Então, parece que a gente não celebra essas pequenas vitórias, né, pra contar, né? Tem que. Não. Isso é importante, né? Lembrar. Assim, muita gente. Essas histórias de bastidor de notícia é bem legal, né? Conta aquela da vez lá que. Como é que foi você tendo que decidir ter que mandar um foca a cobrir um helicóptero que caiu lá? Conta esses detalhes aí. Eu gosto dessa história. O jornalismo geralmente depende muito da exposição do repórter, né? Aí eu tava no Campo Grande News. Pode falar o nome do foca? Pode. Era eu mesmo. Acho que eu tinha uns 2 meses que eu tinha começado. Eu nunca tinha trabalhado. Não, você tá no primeiro dia. Era, né? Era. Não, você ficou substituindo uma pessoa durante 2 meses. Aí o pessoal acabou não sendo efetivado, mas daí como uma pessoa acabou não efetivando, 2 pessoas, né? Acho que foi. Foi a Carla e uma outra pessoa, acabaram não entrando e a pessoa te contratou. Aí o pessoal falou, você garante com ele? Garanto. Aí chegou, aí tava na redação, todo mundo na hora do almoço, chegou o seu Simão correndo, caiu o helicóptero, tem um helicóptero. Não, tem um helicóptero no regional. Eu entendi assim que ele falou, né? Aí eu falei, no regional vai ter mesmo, tem um heliporto lá. Não, vai ter helicóptero regional. Eu falei, então tá bom. Eu falei, quem que vai ver no helicóptero regional, né? Você foi o único que se ofereceu, né? Hora do almoço, hora de troca de plantão ali, né? Aí você foi e... Aí todo mundo ficava falando, Denis, capricha a sua vez de mostrar que você é um bom repórter porreta, que você não sei o quê. Aí eu lembro que foi da base aérea, né? Eles não queriam fornecer o nome
nome de guerra dos caras, né? Só fornecer o nome de guerra, né? Pô, acho que nem isso, só o número de pessoas que tava lá foi uma coisa É. assim. Eu quase fui preso nesse dia aí, por ele. Aí eu lembro que eu falei pra você, Denis, mas você tem que conseguir. Não, Ah. mas o cara não quer e tal, beleza. A gente fez uma cobertura boa, foi uma das matérias que mais bombou naquela época, naquele ano. O helicóptero tinha, como é que é? O helicóptero ele tinha ido lá buscar um soro antiofídico, né, pra levar pra Coxim. Acho que na hora que eles levantaram o voo, o helicóptero caiu no estacionamento. E aí eu lembro que a gente achou que tinha feito 10 na cobertura, daí até a Morena deu que o médico tinha sido preso, né? É, aham. Aí eu falei, Denis, por que você não viu isso? Ele falou, pô, eu até vi. Falei, mas como você não passa? O médico Eu foi falei, preso. tava ocupado vendo outra coisa lá. Falei, isso o médico era um terrorista e foi o cara que derrubou o helicóptero. Eu lembro que eu fui lá, eu tentei entrar lá, assim, aí foi um dos militares. Falou que não podia. Eu falei, você tá escondendo no coisa aí, não sei o que, tá. Qual que é seu nome? Vou anotar seu nome. Ele falou, que você vai te prender, não sei o que. Começou a confusão do caramba lá. Eles queriam me recolher também. Até eu ia ser preso, eu e o médico. O médico acho que foi preso nas mesmas circunstâncias. Alguma coisa eles falaram que podia estar lá. Da lama asfáltica tem um negócio curioso pra fazer. Lama asfáltica? Conta o que foi a lama asfáltica primeiro. Como é que ela A começou? lama asfáltica, ela é o nome que eles deram para a operação que investiga os supostos, né, desvios que ocorreram na Ainda é gestão. suposto? Ninguém foi condenado? O outro foi condenado por ocultar o dinheiro na compra de fazenda, né? Mas pelo desvio mesmo, pela corrupção, ninguém foi condenado. Então, Entendi. não sei se é o termo correto você falar, né? Mas a Polícia Federal investiga o desvio de dinheiro na gestão do André Putinelli. Seria na questão das obras, do Detran e na educação. Uhum. E no aquário. E assim, e todas as decisões da lama asfáltica, elas eram publicadas no Diário Oficial. É como eu acompanhava o Diário Oficial, eu fazia matéria. Da Justiça Federal. Né? Isso. Uhum. E eu dava detalhes da operação, detalhes disso, detalhes de quanto foi, eles estavam investigando, de quanto que eles achavam que era o desvio, de quanto isso, quanto aquilo. Aí uma vez os policiais me procuraram, né? Vieram conversar comigo assim, eu não contei pra ninguém. Pra saber de onde que eu tirava aquilo. Porque o pessoal do André tinha entrado com um procedimento, uma denúncia. É tipo pra saber se alguém tá vazando informação. Uma né? denúncia dentro da PF aqui, porque eles estavam vazando por mim informação. Divaldo, você acha que o aquário, o que aconteceu, o aquário do Pantanal? Por que virou isso? Acho que o aquário foi a ingenuidade do André, né? Ele achava que, aquela história, né? Ele todo metódico, ele pegou e disse que deixou lá os 34 milhões, que é a obra que precisava, e achava que o Reinaldo ia entrar e concluir. O Reinaldo Pamela, o André entrou lá e... Você acha que foi birra mesmo? A princípio, pelo entendimento que eu acho que parece que foi isso, né? Só que acabou sendo mais caro para o Estado, né? Porque, por exemplo, que poderia gastar 34 milhões, hoje vai gastar mais de 50 milhões para concluir, né? E vai tirar isso tirando várias obras. Eu acho que não vai fazer laboratório, não vai fazer não sei o que estava previsto. Acho que foi a questão daquela história, né? O André achava que quem entrasse no lugar dele ia fazer a obra, né? Porque ele achava que o Delcídio ia terminar. E essa eleição, o Delcídio, todo mundo dava praticamente certo. Você acha que foi só questão do antipetismo ou não necessariamente, em 2014? O Delcídio subiu no salto, né? Achou que estava ganhando a eleição. Que ele era um personagem da República ali altíssimo mesmo, né? O cara era... Ele estava em alta, né? Ele era uma grande liderança do Estado, um cara bem articulado, fala bem. Atendia todos os prefeitos. E ele tinha um problema, ele colocou o Pedro Chaves de coordenador de campanha, né? Qual que é a experiência do Pedro Chaves de coordenador de campanha de alguém, né? Assim, com todo respeito ao professor Pedro Chaves, mas acho que na política tinha que ter alguém mais, né? Mais político, que tem mais jogo de cintura. Um Vander, por exemplo, que era do PT. Mas ele tinha atrito, né? Com essa ala do Zeca Vander, né? Tinha. Então, mas eu tô só colocando um exemplo. Ele poderia colocar outra pessoa, mas não alguém que não tinha experiência. Mas você acha que o fato dele ter entrado também naquela vez, na Lava Jato ali também... É que as denúncias contra ele Lava Jato foi depois, né? Acho que chegou a ter... Não teve nada, uma não. superfície, foi, né? Que foi a primeira que foi, ele já foi preso. Aí depois começaram a surgir as denúncias contra ele. Porque a Lava Jato, ela eclodiu mesmo, que em 2014 ainda o foco era o PT nacional, era a Dilma, era o Lula e tal. Aí depois da eleição de 2014, tanto que a Dilma se reelegeu, né?
Em todo ataque, o Delcídio não se reelegeu. Então, Não se elegeu. não se elegeu governador. Então, acho que a falha do Delcídio foi. Sobre essa questão, mudando o assunto que ele falou, da questão de ameaça, né? Uma vez foi muito engraçado. Eu tinha publicado uma denúncia, né? Já Jacaré. Jacaré já. Aí soltaram aquele vídeo, né? Sobre a questão do polaco e tal, né? Da caixa de sapato lá, aquele negócio? Não, do roubo da propina ali em Terenos. Ah, sim. Aí eu fui conversar com uma pessoa que falou que tinha informação para me passar e tal, né? Aí marcamos num supermercado. Aí assim, aí eu sentei na mesa aqui, o meu amigo aqui comigo, ele aqui. Aí de repente viram que tinha um cara assim, com um celular, né? Tipo. Filmando. Não, a pessoa tava olhando, mas ele. Tava olhando, mas ele achou que a pessoa tava filmando, né? Ah, ele que achou só. Eles acharam. Aí saíram correndo atrás, né? Que a pessoa foi pegar o ônibus, foram acompanhar a pessoa no ônibus e tal. Sério? Aí assim, até ir lá encontrar eles foi tranquilo. E na volta eu voltei cabreiro, com medo, né? Cuidando de alguém. Mas tem. Engraçado esse caso, eu lembro que na época eu falei com um dos que foram presos, né? Lembra que foi preso, né? O pessoal. Consegui falar com ele, ele falou, eu tenho muita coisa pra falar. Eu falei, só que eu quero, assim, quanto você vai pagar pela entrevista? Eu falei, eu vou pagar nada, tal. Já chegaram, assim, pedir pra você, mas eu falo, mas quanto que eu vou receber, tal. Tem gente que acha que a gente paga, né? Acho. Aí a pessoa fala, mas a TV Morena paga. Eu falei, então tá bom, eu acho que não paga, mas você acha que paga? Que notícia não é paga, né? Notícia que notícia mesmo, você tem... A notícia sempre ela é construída, né? A questão da lama sótica, da questão. Então tudo tiravam dos processos, você entendeu? Então, e detalhes, tudo isso tem no site da Justiça Federal, né? E até o Bruno... Eu acho que a Justiça Federal é horrível de navegar aquele site desse. Processo não tem como acessar, né? Mas o diário deles, também que é bem descritivo. Aí, assim, depende de cada juiz, né? Tem juiz que... Limita, né? Que dá detalhes, foi... É o caso do Bruno, que eles afastaram das ações da lama sótica hoje, né? E aí tem outra também, questão de se acompanhar. Você lembra da decisão, essa daí, que afastaram ele, que ele era muito incisivo na decisão, né? Você que leu muito das denúncias dele, você acha que cabia isso? Assim, tanto que no próprio despacho, o desembargador disse que no artigo que ele usou para afastar o juiz, não tem que ele pode afastar um juiz por juiz ser inquisitorial. Na Loman, né? Era Loman? Não, é o artigo 254 do Código de Processo Civil. Ah, tá. Lá diz que o juiz pode ser afastado se ele for cônjuge da pessoa, se for sócio, se for conselheiro, se ele for amigo, se ele for inimigo, mas não inquisitorial, entendeu? Porque todo juiz inquisitorial tá julgando, né? Por exemplo, eu mesmo já fui em juiz e a hora que o juiz parecia que ele subia em cima de mim, né? Por mim chegar num acordo com a pessoa, né? Pressionando. Eu achei que isso era normal de um juiz, mas agora o cara diz que isso é pecado. E assim... o juiz Bruno, ele é muito detalhista, muito. Ele detalha o Ministério, mas ele não fala que é a opinião dele. Ele diz assim, o Ministério Público diz isso, pá, os núcleos. Aí, por exemplo, tanto que o cara até comenta, em páginas e páginas, né? Quando os caras entravam com habeas corpus, ele mandava pro juiz se defender. Aí o juiz fazia uma defesa enfática, mas se o juiz não fizer uma defesa enfática das decisões dele, quem que vai fazer? Ninguém. Eu acho que talvez ali, a única coisa que talvez, na minha opinião, né, eu não sou leigo no assunto, não sou advogado, não tenho... Eu acho que foi da questão das perguntas, né? Por exemplo, o Ministério Público não tinha nenhuma pergunta e o juiz tinha 40, né? Aí, então talvez assim... Né? Ai, caceta, isso aconteceu no caso do Moro também. Se bem que o Moro também foi... O Moro foi escrutinado, né? Foi. Mas não foi por isso, né? De inquisitório, não. O Moro, ele foi afastado por outro, pelo meu entendimento, pode me corrigir, mas o Moro foi afastado das ações contra o Lula primeiro porque uma ação, a Petrobras fica no Rio, para começar, né? Aí o caso do Triplex é em São Paulo. Então, por exemplo, se tu é São Paulo, tem que também estar em São Paulo. Não sei o que, foi em Brasília, então tem que ser em Brasília. Ele foi afastado por isso, que tudo ele foi avocando para Lava Jato. Tinha uma suspeição também, né? Suspeição? Olha só essa aí. Aquela que o Gilmar Mendes julgou lá, né? Era só essas?
A suspeição já foi. A suspeição era. Eu não lembro, mas tem suspeição também. Mas, não era mas nunca foi por ele ser inquisitorial. É. Que ele também tem uma que ele fez 30 O que a Vaza Jato revelou detalhes, né, de que ele atuava, né, por exemplo, que ele mandava para o Ministério Público fazer as denúncias, orientava o procurador, o que não foi o caso daqui do Mato Grosso do Sul, né. E eu acho que isso deve ter surpreendido, porque o pessoal desde o início, todo mundo envolvido, eles sempre tinham certeza que eles não, no caso do Moro não se repetiria aqui, porque eles não seguiram o exemplo dele, né. Era uma independência, a PF fazia o trabalho dela, o procurador dele e o juízo dele. Ninguém conversava, eles não combinavam as coisas e tal. E na municipal mais famosa Coffee Break, você acha que ela tá caminhando também pros... Ou já teve muita gente que, entre aspas, escapou? Na área criminal, muita gente escapou, né? Como o juiz também tá tudo em sigilo, ele nem publica no Diário Oficial as decisões da Coffee Break. Só Deus e ele sabem, né? Porque a maioria dos magistrados, eles publicam no Diário Oficial. Por exemplo, a da quarta vara que transita a denúncia contra o filho do Reinaldo, está em sigilo, mas todas as decisões dela, ela publica no Diário Oficial, então você fica sabendo. Agora, da Coffee Break, na área criminal, você nem fica sabendo. Eu sei que teve uma vez, eu vi que fiz uma matéria, teve acordo de não persecução penal contra o Nelsinho, algumas pessoas já coisaram. A Coffee Break, se tiver sentença e condenação, vai ser na área cívica da improbidade. Bem provável. Esse dia eu tava comentando também a respeito. Assim, é um negócio... Teve muita gente que já escapou, né? Eliseu Dionísio foi muita gente não entrou, né? Também, né? Acho isso muito... Também. Gente bonita, né? Não conheço, mas você que sabe quem é. Imagina. E... Assim, eu acho que é um negócio... Ano que vem, né, ano de eleição, a mídia, o jornalismo, de uma forma geral, acho que vai ter uma responsabilidade muito grande. A gente pode até agir de uma forma irresponsável, né? Mas a gente vai ter uma responsabilidade muito grande no futuro que a gente vai ter para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Dependendo do que a gente escolher. Acho que pelo menos se a gente for sério, pelo menos retratar o que está acontecendo, não deturpar as coisas, já vai ser um grande passo. Tem que ser um mínimo, né? A verdade, tratar com o mínimo possível, né? Porque não dá para fazer um negócio assim. Porque dono da verdade a gente não conhece o coração das pessoas, né? Então você pode fazer naquilo que você vê, naquilo que é fato, né? Vamos ver. E você, a gente estava falando da coisa da eleição do ano passado, qual que você acha que foi o ponto que explodiu ali o Jacaré? Que você acha que falou, eita, agora vai mesmo assim? Foi bem ali no começo, você lembra? Assim, a matéria que girou a chave. A primeira matéria que derrubou o Jacaré do ar foi aquela do vaso. Chegou a derrubar, então? Do promotor, do procurador Paulo Passo, que ia reformar o banheiro. Vaso de ouro. O vaso de ouro. Lembro. Que ela derrubou o Jacaré. 386 mil, acho que na época. Essas coisas de... E a outra foi uma informação que eu recebi em off, né? Mas era do laudo logo depois da denúncia da delação premiada da JBS em maio, morreu um dos diretores do Buriti, de Aquidauana, do frigorífico. Polonês. Ele morreu no acidente lá da caminhonete. Sim. Eu fiz a matéria que ele tinha morrido por asfixia mecânica, né? Aí aquela matéria também explodiu. Viralizou assim no fenomenal. Eu até hoje... Acho que foi mais naquela questão que ficou muito na questão, reforçou, né, as teorias conspiratórias, né? Sim. E é um negócio assim, foi impressionante a repercussão da matéria na época. E como é que você faz a sua rotina no ano? Você decide tirar férias, você deixa tudo pra lá? Como é que você define essa coisa de... Eu tirei férias em 2009, né? Tirei 5 dias. Aí meu nome foi preso. 2019. 19, exatamente. Na Omertá 1? Na Omertá 1, quando começou a Omertá. Eu tirei férias. E aí eu cheguei em Vitória, eu olhei o celular, tinha um monte de mensagem. O pessoal falando, putz, meu nome foi preso. Eu falei, caralho. E eu achava que ele não ia ser preso nunca, né? Porque pelo poder... Você na sua carreira de jornalista sempre viu ali o jogo do bicho ali. Ele parecia ser mesmo que não ia acabar desse jeito, né?
Parecia, porque pelo poder, né? Pelas pessoas que participavam, pelas pessoas que conviviam com ele, pelo redor Alguma dele. vez você chegou a fazer alguma matéria, alguma coisa próxima ou não? Nos veículos que você trabalhou? Fiz o precatório no Campo Grande News. Que ele era o maior recebedor de precatórios, né? Não, foi aquele precatório que a prefeitura suspendeu depois, né? Que era da Afonso Pena ali, né? No caso, não era? Era Daquela compra que ela daquelas terras, alegou né? doença, não estava doente. Essa matéria eu fiz. Aí depois, como Teve chefe. aviso depois? Não? Hã? Teve algum aviso depois? Falar, Não, nunca. Foi não? tranquilo. O chefe, o que você estava falando aí? O chefe não quis que desse prosseguimento? Vai cortar depois, né? Não, vamos contar. A gente não tá falando do que é. Não vou contar. Do precatórios e. Não, essa do precatório foi o primeiro que eu fiz dele e acabaram suspendendo o pagamento do precatório dele. Aí uma outra, eu já como chefe, eu mandei fazer a matéria do precatório dele, já teve a preocupação, né? De pedir pra matéria não sair, essas coisas. E a matéria não saiu e saiu. Você acredita que tenha, na verdade, o fato dessa organização do jogo do bicho ter saído é pra dar lugar a outra, assim, igual estão. Que tá Que outros gerando grupos já entraram tá nessa. gerando até briga, até na Polícia Civil, assim, que acham que é isso. O jogo do bicho, ele tá emprenhado na cultura, né? É que eu acho que não se Por exemplo, limita as pessoas estão ao jogo, né? O as pessoas estão caça-níquel. acostumadas. Tem gente que sai de casa só pra jogar no jogo do bicho, fazer a fezinha dele. Mesmo não ganhando nada, mas tem dia que ganha 10, 20. Aposta R$ 200 no jogo do bicho, ganha 20, fica todo parceiro, ganha 20. E então fica aquele vácuo. E quando tem um vácuo, tem alguém que vai querer pegar esse vácuo, né? E aí, como o juiz impediu o Jamilson de continuar, né? E fechou a Pantanal Cap, prendeu o gerente, colocou todo mundo polícia de olho neles. Aí ficou um vazio, né? E é um setor que movimenta, segundo ele, 60 milhões, né, por ano, é muito dinheiro, né? Nossa, O 100 que milhões que por movimenta ano. dinheiro disso na economia, né? Qual empresa? Pois é. Qual negócio? Jornalismo, então, né? Qual empresa do jornalismo movimenta 60 milhões? E eles, né, tinha uma época Então, que eles elegiam muita gente também, né? Que se era abençoado pelo jogo do bicho, tava eleito ali. agora ano que vem, vamos ver, né? Como que fica. E como é que você tá fazendo a projeção pro futuro do Jacaré? O que você pretende fazer ainda? O que você planeja tentar tirar do papel? Como é que tá? O ideal do Jacaré, eu pretendia ter mais repórter e ter colunistas, né? Tipo, eu acho que vale mesmo hoje para as pessoas de ter pessoas que deem opinião diferente, análise diferente, contexto, mas uma reflexão que as pessoas para ficar diferente. Porque hoje em dia a gente está muito acostumado, né? Você pegar o jornalismo dia a dia do bate-bate, tem muita gente já cobrindo isso, né? Então, para continuar na mesma linha, para a gente pegar um perfil mais fiel, eu gostaria de cobrir mais economia, né? Que eu gosto. Ah, Mas de acompanhar as empresas daqui mesmo, né? Contar a história das pessoas os empreendedores como eu, né? Que estão dando certo, que deram certo, como deram certo, né? E que mostrar aqui do Mato Grosso do Sul mais, né? Tem um espaço, que é o único espaço que a gente tem aqui, né? E a gente mostrar, contar a história das pessoas mesmo, para ver. E, e e fazer um podcast, trabalhar com vídeo, não pensou assim? tem. Aí me falaram que custa muito, que vai ser muita memória, vai ser não sei o quê. E como eu sou leigo no assunto ainda, não contratei um especialista. Ah, né, tem a terceirização. Tudo dá pra fazer. Então, me falaram disso mesmo. É. Então, assim, é tudo questão de coisa. Mas, assim, a princípio, completar 5 anos, ter mais colunista, ter um novo layout, né? E pelo menos mais um repórter, né? Pelo menos me folgar um pouquinho. Ah, é legal dar oportunidade pra uns talentos aí também, né? Ligar xingando ali. Cadê a matéria? Eu sinto muita falta de ter gente para discutir, né? Nem que. Ah, é legal a redação, aquela mesona na reunião ali, né? De você Então, legal, né? discutir, falar, né? Dar uma noção. Quando eu fui no News, eu gostava, quando eu fui chefe de redação, eu gostava de falar para as pessoas da pauta, dar um caminho, né? Eu acho que Como é que era a sua rotina quando você era chefe de redação? Tinha que pilotar ali 10 repórteres ali. Como é que era? Como é que eu você chegava de fazia? manhã, dava pauta para cada repórter, conversava com ele o que eu queria mais ou menos, caminhava, quem ia para a rua, quem não ia.
Aí depois tinha a reunião com a direção da empresa para discutir a pauta, né? E depois aí eu trocava as capas, aí almoçava, daí voltava, aí despachava o povo da tarde, Hum, aí programava as pautas, as matérias do dia seguinte, a pauta do dia seguinte, então, e mudava a capa da tarde, mudava a capa sempre 2 vezes por dia. Eu sempre tinha essa preocupação, né? De atualizar. é que a pessoa tá ali entrando toda hora, né? Quer ver uma coisa? É, por exemplo, para quem tem gente, talvez acho que a maioria, né? Levanta cedo, entra no café, olha o site. Aí, sei lá, se olha à noite. No Não. escritório, alguma coisa assim. Mas tem gente que olha toda hora, né? Quem olha toda hora, você tá lendo a mesma capa, né? Eu mesmo que entro toda hora, eu falo, putz, não tem nada aqui de novo, né? Você já passou algum passaralho aqui, na imprensa aqui, Edvaldo? Ou Como não? assim? Passaralho, demissão em massa, assim? Não. Não, fala assim, testemunhar mesmo, não ser necessariamente ter sido demitido, mas você lembra de algum, assim? Cara, acho que foi. Na época eu trabalhei sempre também nas empresas meio. Ah, no Media Max, né? Quando eu trabalhei lá. Hum. Teve a revolta da marmita lá. O que foi isso? Revolta Ah, da marmita. quando eu fui trabalhar no Media Max, o seu Ah. Carlos contratou um monte de gente lá. Nem sei se pode contar isso. Vai. O Mídia contratou um monte de gente, reforçou a redação e tal. Aí tinha feito. E a marmita, para quem comia marmita, era de graça. O E almoço, né? o O almoço, almoço. entendi. Ah. Aí, de repente, só que, ou também a pessoa poderia comer no restaurante e ficar com 50, pagar 50%. Aí a maioria pegou de graça. Aí a gente ligou lá e falou, cortou, não quer mais. Hum. Aí o pessoal se revoltou, né? Mas não Pô, foi ele que tomou a iniciativa de demitir, né? As pessoas que foram pedindo demissão por e, causa do e almoço. até levei a fama de que eu fui lá só para destruir a redação. E daí eu voltei para o Campo Grande News de novo. Acho Mas que eu assim, lembro disso aí. Ah. mas não foi intencional. Porque eu também me senti mal com isso. Acho que o Pô, Vinícius estava nesse rolo aí não, também, não tava? Não? não. Ah. Tinha um monte de colegas aí. Mas assim, mas foi chato, porque, por exemplo, se você vai lá para trabalhar, né? Aí Aí desmontou a tem um redação do projeto. dia, pô. Aí, de repente, do nada, fala, não quero mais isso. E a pessoa sente realmente. Aí a pessoa pediu demissão, também pedi. É? Entrei na turma do passaralho. Não tem um famoso que eles falam que foi quando acabou o governo Zeca, teve, sei lá, aconteceu verba pública, diminuiu muito a receita do site. Teve muita demissão também, não foi, amor? Você lembra disso? Não Sempre é meio lembro. que folclórico disso, sempre o pessoal Lembro porque comenta. quando o governo Zeca acabou, eu tava no Correio, né? Uhum. Eu tinha voltado pro Correio de novo. E, e eu tava lá no MS Notícias, eles mandaram eu escolher entre o site e o jornal. Aí eu acabei indo pra Assembleia depois trabalhar. Uhum. Aí como todo mundo trabalha na Assembleia, Ah. aí entrei no... Não podia ser só comigo, né? Ô, Edivaldo, aí eu lembrei, você falou isso da marmita, eu acabei, até perdi o fio da meada, achei engraçado. Já pensou você, Wesley, pedir demissão cada marmita do almoço, hein? Revolta aqui da panela. E assim, o negócio que eu nem sei, né? Talvez vão ficar bravos comigo, mas é uma história engraçada, né? Aconteceu, Ah, faz é parte, engraçado, fato, né? mas teve mais alguma coisa, você lembra, assim, de redação, que causou revolta, assim, o povo todo, não, vamos todo mundo protestar. Não, acho que é basicamente o que eu me lembro disso. Ah, do Correio do Estado, né? O Correio, por exemplo, em 98 apoiou baixa pro governo. Hum, E o pessoal, os editores eram tudo baixo e os repórteres tudo tudo Zeca, né? petista. Tudo petista. A gente vai trabalhar tudo de vermelho no É dia. mesmo? E aí? É, Teve reprimenda ou não? Não, né? não, Ficou foi de boa. Né? Foi uma zoeira entre nós, os repórteres e Sim. editores, né? Ah, Aí o Zeca ganhou, imagina a festa da classe baixa. isso que é legal, né? Assim, que nem você estava falando de ser legal trabalhar com muita gente, tudo, né? Mas você acha que assim, o jornalismo está se reinventando, que a gente vai ver essas redações cheias ainda? Não sei, acho que as pessoas cada vez estão ficando mais distantes, né? As pessoas ficando mais distantes ao mesmo tempo, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente fica mais criativo, né? Por exemplo, o cara, até li uma matéria no site falando que a Globo está demitindo os mais velhos, que tem alguns que não sabem nem ligar no celular, né? Uhum.
Aí, por exemplo, e sendo que os repórteres mais novos hoje, eles fazem matéria, editam um edita, vídeo, tudo pelo celular. Ou seja, e isso tudo, né? Por exemplo, antes o cara, para fazer uma matéria especial pelo Globo Repórter, ele é com 15 pessoas, né? 10. Hoje só vai o repórter, o cinegrafista e acabou. Não precisa mais ninguém. Os dois resolvem sozinho. Né? Mas eu acho muito errado esse tirar pessoas mais experientes da redação, né? Porque dali serve como a... Vai O ensinando japonês também, que diz, cara? né? Dizem que o Japão foi para frente porque valorizou os idosos, né? E onde o Japão está hoje, onde nós estamos. É, Aí você vê a diferença, né? Que não é só no jornalismo que a gente vê isso. Você vê em tudo. sim, né? Na Globo, você falou mesmo, mandando os atores mais velhos tudo embora também. É porque, por exemplo, o negócio você vê assim, os idosos têm a sabedoria, a experiência, né? Com certeza. Por exemplo, enquanto nós, quando o Wesley, por exemplo, é novo, né? Vai entrar no jornalismo ainda. Ele, por exemplo, ele tem tendência de ter mais erros. Mas a diferença entre ele e a gente é que ele vai se arriscar mais, né? E nós vamos ponderar esse risco. Então, a troca de experiência entre nós, entre quem se arrisca e quem pondera, é que vai evoluir. Agora, quando se tira quem pondera, só vai no arrisco, mas vai quebrar a cara. Não tem meio termo de ir para frente, né? Eu acho assim, o jornalismo está mudando muito, né? Por exemplo, uma coisa que dá para fazer no Jacaré mais pra frente é matéria, com vídeo, essas coisas, né? Mas é uma coisa que dá para fazer. Eu, por exemplo, hoje trabalho em casa, mas o meu sonho é ter um lugar para me trabalhar, para ter uns estagiários, para me surrar, né? Você nunca pensou em fazer plano de assinatura? Pensei. Porque tem muito conteúdo que você dá ali primeiro e tudo que eu acho que geraria, né? Apoiar o Só que jornalismo. aquele negócio, na verdade, eu precisava ter tempo também para me planejar, né? Trocar ideias com algumas pessoas, porque não adianta você só fazer, você entendeu? Acho que Voltar lá, botar a Fenas lá de novo, vou botar a incubadora de negócios, velho. porque é um negócio assim, você tem que, acho que tudo que você for fazer, você tem que planejar. É, com certeza. E é um negócio assim, não dá pra você, tem coisa que tem passos que não dá para você fazer como que eu falo, né? Afogadilho. Não na fogadilha, assim, na falta de experiência, assim, Ah, sem sim. fazer, na base do achismo, entendeu? Mas tem coisas que você tem que fazer. Porque, por exemplo, o que eu acho da assinatura? Para você lançar a assinatura, é deixando bem claro na campanha como que vai funcionar. Por exemplo, não adianta você lançar a assinatura, a pessoa te pagar lá 10 por mês e achar que pode estar mandando a linha editorial, né? Pô, Uhum. tô pagando, pô. Tem que fazer o que eu quero. Tô pagando vocês, tem que fazer minha denúncia. Sim, Assim, sim. Nossa, já entendeu? pensou? Você não É acha que vai mesmo, ter? acontece. Mas se for contato direto que você deixa o seu celular lá, né? É. No site. Aí, assim, aí teria que ter alguém para atender também e tal, né? Por exemplo, o Facebook, ele fala que pode ter monetização lá pelo Face. Ele tá até falando que o Jacaré já tá habilitado para fazer. Uhum. Só que daí, por exemplo, como que funciona isso, né? É no Articles lá, é meio... Não conhece ninguém que esteja ganhando dinheiro ainda com isso lá. O Facebook é cheio de artimanhas e tal. Você depende muito das redes sociais para divulgação do seu conteúdo? Como é que tá? Eu divulgo bastante. Por exemplo, hoje, eu divulgo na página do Facebook do Jacaré uns 27 grupos. Aí hoje o Facebook me cortou, não sei por quê. Como Dizendo que assim? Diminuiu o seu alcance, você fala? Não, ele não deixou eu publicar nos outros grupos. Ah, tá. É mesmo. Dizendo que eu... Deve ser alguém que denunciou alguma coisa lá, né? Facebook é complicado. É Eu complicado falo a para meus questão, assim, aí clientes, você vê assim, qual que é você o tem que... a sua poder de uma empresa, né? estratégia, Porque, por né? exemplo, se ele for ver minhas matérias, todos têm fonte, tem como checar, sabe que não é mentira, que não é nada, que Uhum. não tem aqueles títulos absurdos, né? Até tá comentando, né? O Fernando sempre fala para mim, ele fala, não, por que você não faz uma matéria para bombar, pra gente ganhar no Google, né? Os cliques. É. Fácil. Porque, por exemplo, eu estava até comentando, por exemplo, é fácil, por exemplo, você falar, William Bonner vai morrer, né? Aí a pessoa entra lá, vai morrer de rir, né? Então, a pessoa já clicou, né? Olha, tem site que faz isso, hein? Tem, então, Tem site pra então eu caramba. poderia fazer isso, eu ia ganhar dinheiro, porque, por exemplo, compensaria. Mas aí, por exemplo, vale a pena? Não vale, né? Porque é o teu nome que você está colocando em jogo, né? Com certeza a gente sério nem entrar mais lá para ver. Acaba, não é?
Isso é uma coisa. É um fósforo, ele acende, mas ele apaga. Apaga. Então, acho que assim, é uma coisa que eu consegui nesses 5 anos do Jacaré, que foi a questão da credibilidade, né? O feedback, para mim, por exemplo, é muito bom, né? E o público, para mim, eu acho um público extremamente qualificado, Uhum. né? Que lê o Jacaré, classe política, jornalistas, juízes. As redações eu acho que é obrigatório, né? Levar furo, você tem muita redação que acaba. Eu acho que Eu acaba lembro que pautando. aos 10 anos, né, quando eu trabalhava em redação, tinha que ser obrigado a ver o Correio do Estado, né? Não podia estar. Nossa, É. quantas vezes o editor não me dava a matéria? O Correio, assim, ó, isso aqui, vê lá pra nós lá. Eu tinha que ir lá com o jornal abaixo do braço, ainda atrás da matéria. E agora, assim, por exemplo, eu acho que sirvo de fonte. E assim, isso para mim é legal. Isso é gratificante. Só que aqui tem uma coisa, um tabu de não pode falar dos outros, né? Lembra? Por exemplo, Infelizmente, citar né? assim, fala, ó, de acordo com o site do Jacaré, coisa que a Folha e o Estadão, por exemplo, fazem já há muito tempo. É engraçado, Tem essa né? coisa, Eles não não podem, existe. eles não podem falar do Jacaré, mas eles falam do site de Porto Murtinho, de Paranhos, Do de Amambar, interior, de Ponta Porã, de Dourados. Qual que é o tabu de falar de um site de Campo Grande? Tem muito, né? E Assim, pode falar aquela, sei lá, e eu visto dou pelo crédito pra Jacaré, todo mundo, por exemplo. confirmado pelo Top Media News, né? Por exemplo, nada impede. Eu, por exemplo, dou crédito para todo mundo, Sim. né? Das fotos, do crédito das notícias que eu consigo, geralmente. Até notícias que eu consigo a informação depois, eu dou que foi quem deu a informação Deu foi o primeiro. Top Aham. Media e tal, né? Falando isso e isso. Aí, eu acho que, cara, a gente tá construindo, a gente não tá na disputa de matar o outro, a gente tá na disputa para todo mundo crescer junto, construir. Com certeza. Não tem essa, né? Eu acho que o jornalismo cada vez vai ficando mais de nicho também. Muito de nicho, sim. Mas tem muito picareta na praça que copia minhas matérias, não dá crédito. Mas acho que não é só Você as já minhas, viu? né? Você já chegou a falou, você Ah, dá copiou minha vontade, mas matéria. eu acabei não falando, não. Mas assim, mas não é só as minhas, né? Copia do Sim. Top, dos outros sites também, né? Assim, vive disso. Ou seja, é uma pessoa que, com certeza, eu não sei que valor que se dá para uma pessoa que faz isso, né? Como que você vê a imprensa aí no interior? Os sites também, tem bastante site que também dá. Cara, do Cobre interior, bem, por incrível né, que as coisas, pareça, né? eu vejo muitos sites do interior que copiam minhas matérias e não acreditam certinho. Não, mas eu falo, e o jornalismo no interior? Você acha que os sites também cobrem bem ali as regiões deles? Como é que é? Você acompanha? Acho que cobre dentro do limite, né? Uhum. Não uma apuração de denúncia e tal, mas a questão do básico do jornalismo para contar o que acontece, eles cobrem bem. E muitas vezes cobrem melhor que Campo Grande, né? Hum. Porque você vai no site do interior, por exemplo, morreu alguém, tem a foto da pessoa que morreu, né? Ah, E nós aqui em Campo Grande não conseguimos nem colocar o nome. Eu acho que e, assim, como aqui no Mato Grosso do Sul, as cidades do interior, acho que quantas? Só duas tem mais de 1.000 habitantes, né? Que é Corumbá e Dourados, né? Se não me engano, né? Dourados tem 200, né? Corumbá deve ter 100, Três Lagoas acho que tem 60, né? Não, eu tenho 100 mil também. Tem. Então, mas agora 90% é menos de 10.000 habitantes praticamente. E aí, muitas dessas cidades, óbvio, o site, a imprensa que estiver lá vai depender da Câmara, da Prefeitura para receber médio, mas aí muitos mandam as denúncias para cá, né? Que aí pode fazer daqui, que sabe que às vezes tem até uma autonomia perigoso mais, para né? eles, né? E faz, né? Só que infelizmente a gente também acaba não cobrindo, né? Porque a gente não tem tempo para fazer, né? Não. Porque assim, todo mundo tem suas limitações, não dá para você cobrir tudo, fazer tudo. Né? Pois é, bastante. Tem uns lugares que tem uns vazios de notícia, infelizmente, né? Aqui mesmo no Mato Grosso do Sul, bastante. No rádio você não pensa, não, Inha? No rádio não. Levar? Não. Não sei, acho que não. O problema é que, por exemplo, eu já pensei em fazer parcerias, né? Mas como geralmente o site é muito combativo, né, com o governo, e o governo patrocina a maioria, né? Acho que muitos poderia ficar meio coisa, né? Como você vai dar publicidade para um site desse? Eu já vi vereador que foi criticado. Eu ia te perguntar se acontece, mas já acontece que eu já fui testemunha. Eu lembro que eu levei numa rádio e falei: olha, quero fazer tal. Acho que era até entrevista, não era nem usar material. Ah, não, porque ele bate muito no governo, né? É complicado. Ele não falou isso, né? Foi polido. Falou: não, porque ele tem aquele jeito mais investigativo, mas eu entendi o que era. É assim, você tem que respeitar, né? Que as pessoas dependem de anúncio, é fazer o quê, né? Não dá para você colocar todo mundo. Então, acho que talvez uma hora vai surgir.
alguém, né? Que fala assim, te deu oportunidade, é igual eu falo quando a pessoa liga para mim falando assim, pode ir no São Jacaré? Eu falei, pode. É, aconteceu um negócio estranho de pode, né? A Andréia vai ficar brava comigo contar a história, vamos contar aqui. Quem? Andréia. É, Andréia é jornalista, ela ligou para mim falando se eu aceitava uma homenagem da Câmara. Ah, Eu falei, aceito. Ela falou, o doutor Loécio vai te entregar aquela medalha do mérito do jornalista, né? sei. Eu falei, tá bom, mas eu fiquei meio ressabiado. Falei, assim. Aí, beleza, daí a outra vez ela me ligou, passou, fui lá, ela me entregou os convites, né, para me entregar para o pessoal, 5 pessoas que podia convidar. Aí ela pegou e falou, depois ela me ligou para mim e falou assim, a gente resolveu te incluir entre os homenageados da Câmara e não só do Dr. Oeste. Olha que chique. Eu falei, pô, legal, então. Aí depois eu vi que meu nome não saiu na lista dos homenageados. Ah, Aí ela falou assim pra mim que teve. Eu falei, André, não. Ela falou assim, não, é que teve um rolo aí que o pessoal falou que ia incluir da Câmara, não sei o que, o pessoal da Câmara falou que o rolo foi do pessoal deles. Eu sei que, na verdade, eu ia acabar não sendo homenageado. fizeram pra tirar você da lista. Aí ela pegou e falou assim pra mim, vamos te colocar pro... Como que aquele vereador que teve a questão que o Eduardo Cury pediu o mandato dele. O Lucas Lima, que é deputado. Ah, tá. Ele era vereador nessa época? Acho que ele era vereador. Não, ele foi. Ela falou, vamos te colocar na lista do Lucas. Então eu falei, putz, tanta matéria que eu fiz do Lucas, né? Como que ele vai homenagear? Aí eu fiquei na minha pensando, né? Ela falou assim... Aí eu sei que aí a assessora do Eduardo Romero, que é minha amiga, ela falou assim, ligou pra mim, Edivaldo, desculpa, mas a culpa não tem nada a ver e tal, né? Aí eu falei, não tem problema. Aí eu falei pra André, eu não vou, né? O que eu vou fazer pra pagar amigo chegar? Quem que é o senhor? Eu sou homenageado. Não tá aqui na lista. Acabou que você nunca foi homenageado, então? Não, foi essa vez. Aí a André, aí o Loécio voltou, incluiu meu nome na lista dele e tirou Atenas e mandou pro Lucas. Acho que foi isso. Aí eu acabei indo homenageado. Aí na hora eu tava lendo lá na Câmara, né? O homenageado Edivaldo Bittencourt, não sei das quantas, jornalista, babado de Paranhos, papapá, trabalhando Correio do Estado, proprietário do Jacaré, né? Todo mundo assim, conhecendo o Jacaré em pessoa, né? Aí eu falei assim, né? Que tem um monte de gente que acha que eu sou velho, sou não sei o quê, né? Então, a pessoa fala, pô, você é tão novinho, né? Eu falei, não sou tão novinho assim, mas tudo bem, né? E se o governo do estado resolver te homenagear, você vai lá receber? Vou. Homenagem não se... É duas coisas, você acho que não se recusa, né? Duas coisas não. Homenagem é uma delas, né? E anúncio também, mas só que o anúncio tem as minhas condições, né? Quero anunciar. Beleza. Eu não vou rejeitar. Lógico. Acho que... É um veículo, né? Tem as condições, né? Nem todo mundo topa, mas algumas pessoas topam. Já aconteceu, depois de anunciar e vir, falar, pô, anunciei aí. Aconteceu? Não, porque desde o início foi bem acertado. Já aconteceu de quem não anunciou. Sim, porque não gostou das condições. Se dizer meu amigo, que ia lá tomar café direto. Aí ficou bravo, nunca mais foi tomar café. Cafezinho caro, hein? Era só café, era promessa de anúncio que não vinha e ia me enrolando lá. É experiência, né? Acho que o Jacaré me deu acesso a muita coisa que eu achei como repórter, como editor, como chefe da ação de sites, eu não tive. Como provavelmente deve ter me afastado, igual você falou também, né? Mas assim, eu acho que uma coisa que talvez seja a oportunidade de falar, tem muita gente que acha que eu não vou conversar, que eu sou bravo, que eu sou aquilo, né? Vocês não sabem que eu sou cara gente boa, né? Porcaria. E não tem nada disso, né? A gente também não sou dono da verdade, né? Sempre tenho consciência disso. Eu quero mudar o mundo, sim, né? Não quero falar, não vou dizer para você que o meu propósito é esse, mas eu sei que eu tenho as minhas limitações, então talvez eu mude um grão de areia apenas, com todo o meu esforço. Mas já está bem mudado, né? A questão muitas vezes não é só a gente ganhar, né? O orgulho da gente. Eu achei que fulano era a melhor opção e fulano ganhou. Não é isso.
Acho que o objetivo não é esse. O objetivo é você fazer um contraponto, ter para as pessoas, para a sociedade, que ela tem uma opção. Agora, se ela escolheu a outra, ela escolheu, é um direito dela. Eu não posso falar, pô. Né? Mas pelo menos você mostrar que existem opções para tudo. Acho que se você colaborar nesse ponto, você está contribuindo com o mundo seja melhor, entendeu? Eu me lembro muito quando a minha irmã, eu vim para cá e a minha irmã terminou o ensino médio em Paranhos, eu falei para ela, vem para cá fazer faculdade e tal, né? Aí ela não fez. Aí ela pegou e fez um ensino médio de novo, fez 2 vezes ensino médio. Fez científico, 3 anos, e fez magistério. E os 4 anos do magistério eu fiquei falando para ela vir. Aí eu lembro que uma vez eu ia desistir de falar. Daí o professor falou para mim assim, professor Odom Brum, até. Eu falei para mim, não, você tem que sempre falar para ela sempre saber que ela tem uma opção. E ela veio. Hoje ela, das minhas 3 irmãs, ela é a única que mora em Campo Grande. Você acha que o conservadorismo daqui vai dar mais voto pro Bolsonaro ano que vem? Ó? Então, o pessoal fala que o Mato Grosso do Sul é conservador, né? Mato Grosso do Sul elegeu o Zeca do PT 2 vezes. Lula, Dilma também, acho que eles todos ganharam. Não, né? Não ganharam. Chegaram a ganhar. Nunca Lula e Dilma, né? nunca ganhou. Nem o Lula. Lula também não ganhou aqui. Uhum. Então o Zeca, assim, e o Zeca ganhou em 98, quando ele usaram gravação na TV, foi manchete do Correio dizendo que ele defendia para invadir terra, que tinha que invadir mesmo, tinha que invadir fazenda. Fizeram isso, Zeca? Bem João Goulart, né? Assim, é um negócio assim, imagina um estado igual o Mato Grosso do Sul, agrário, o candidato a governador defender, invadam a propriedade, tem que invadir. Engraçado que a gente define o estado agrário, mas os donos aqui são 10 pessoas praticamente, né? A gente fala isso, né? Mas tem muita gente que tem medo de perder, esse terror, tem medo né? de perder a terra, mas não tem terra. Aí assim, então, aí o Zeca, ele ganhou 2 vezes. O Zeca, ele cometeu alguns erros também, igual aquela vez que eu falei para você, né, que a sorte não passa 2 vezes, né? Por exemplo, no governo do Zeca, ele manteve essa postura de inimigo do produtor rural. Aí que ele criou o Fundersul. Aí, por exemplo, o discurso dele do Fundersul é perfeito, que ele tornou, como dizer assim, oficial um negócio que existia. Por exemplo, de primeiro, como os condutores rurais contribuíam. O governo precisava arrumar uma estrada e ia lá. Fazia vaquinha, né? Fazia vaquinha, pagava máquina. É engraçado, depois veio o André que falava que era ruralista, o Reinaldo que é ruralista, e ninguém aboliu a receita, né? Então o Zeca, ele fez uma coisa boa. Só que, por exemplo, ao invés dele usar isso a favor dele, ele continuou, por exemplo, tinha os eventos na FamaSul, o Zeca não ia. E ele fazia questão. E não ia ele nem o secretário. Não tinha esse diálogo, né? Entendeu? Então, ele poderia ter estreitado o diálogo dele. Ele podia fazer, porque, por exemplo, o governador não é só de uma classe. Mas aí você não acha que daí ele ia causar muito atrito com a base dele, que é lá, os assentamentos? Não ia causar, porque ele estava fazendo pelo assentamento também. Entendeu? Ele estava fazendo política atendendo os assentados. Ele poderia governar para todo mundo. Aí tinha aquele discurso que ele não governava para quem ia no shopping. Cara, todo mundo vai no shopping. De pessoa que não ganha nada. Apesar que nos últimos anos eles fizeram quem não ganha nada não ir mais no shopping. Exatamente. Né? Lembra dos rolezinhos lá? Lembro. Então, sim. Mas sim, entendi o que você está falando. Mas é um negócio assim, por exemplo, o Zeca teve um discurso dele. Que esse discurso ele acabou afastando muita gente. E tem muita gente que odeia o Zeca. Por exemplo, o Zeca hoje, ele foi absolvido de todas as acusações que ele tem. E outros nem foi investigado porque escreveu. Teoricamente, é ficha limpa mais que todo mundo. Mas, entendeu? E ele ainda tem um desgaste por uma questão de estratégia política. De narrativas também, como a gente estava falando, né? Aquela história de quando ele entregou o governo pro André, não tinha dinheiro lá, aquela coisa, né? História sempre é de quem vence, né? É porque o Zeca, no primeiro mandato dele, que ele tinha aquela do povo, como não tinha dinheiro para pagar o 13º, aí as pessoas iam fazer o empréstimo no Banco do Brasil para receber o 13º. Sim. Isso foi no primeiro mandato dele, realmente teve. Mas no segundo já não teve isso, né? Eu lembro que teve isso no do André, né? Teve que fazer empréstimo para receber, eu lembro. Porque na época eu era aluno da Academia de Polícia Civil, foi assim que a gente teve que receber. Foi uma coisa assim, Então, eu sei que teve do Zeca, tinha muito isso. Mas assim, mas foi muito melhor do que do Wilson, que não pagava, né?
Ou do Marcelo Miranda, que não pagou também. Não, isso é a categoria. Se o PM falar mal, um PM que já tá há muito tempo na corporação falar mal do Zeca, é estranho demais, porque foi ele que Ele deu os maiores aumentos. aumentos e arrumou a carreira ali, né? E era mais bagunçado do que ela tava, né? Bem mais. E assim, é igual o servidor público federal, né? Com o Lula, por exemplo, muito servidor público federal passou a ser valorizado, né? Não ganhava nada, passou a ganhar um salarião, né? É, sim. Serviço Público Federal hoje ele é outra, né? Outra visão. Divaldo, a gente podia conversar aqui um tempão, né? É uma conversa boa. Tá bom, né, Isso que é Denis? legal de podcast. Vamos abrir o podcast do Jacaré. Futuramente. Parar de preguiça aí. Ah, preguiça. Quem vê pensa, né? Quantas matérias tem pendente lá? Vou fazer? É, Ah, tem um monte. tem uma lá que eu passei pra você que tem que fazer, hein? Ah, não fala não, deixa eu falar. Obrigado a você que acompanhou a nossa conversa aqui até agora. Os melhores cortes vão estar nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, também no YouTube. Segue a gente lá, o nosso @ Top Media News. Também tem o canal do YouTube do PodTop, é PodTop. O meu Instagram é Denis Boratti, com R no final. Qual que é o @ do Jacaré, Edivaldo? Dos seus arrobas, como é que acha o Jacaré? Arroba o Jacaré MS no Facebook, no Instagram e no Twitter é o meu, Ed Bittencourt. O Jacaré é www. Ou jacaré.com.br. Ó, louco, não pode esquecer não. www.jacaré.com.br. Então, se você quiser entrar em contato com o Jacaré, mandar sua denúncia lá também, já sabe como achar. Se você tem sugestões, comentários ou queixas sobre esse programa, escreve aí que a nossa equipe vai ler, porque eu não tenho tempo de ler. Grande abraço, até mais.